Nós vamos dar continuidade à nossa programação, agora com o painel que nos traz o tema Consolidação de Mercado e Novas Oportunidades. Convidamos para compor o palco como moderador deste painel, Juandres Herbi Antunes, diretor de exportação da Federarroz e sócio administrativo do Grupo Moraes. Seja bem-vindo, Juandres. Juandres Antunes possui graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pelotas, atuante no Grupo Agronegócios Moraes, diretor comercial da empresa Masvi, diretor de exportação da Federarroz. E convidamos ao palco os nossos painelistas, Guilherme Gadré, produtor rural, expoente agronegócios. Seja bem-vindo, Guilherme. Também convidamos ao palco como painelista Ricardo Ran, consultor de grupos empresariais no México, Guatemala, Honduras e Costa Rica. Seja bem-vindo. Guilherme Gadré é formado em análise de sistemas pela Universidade Católica de Pelotas e pós-graduado com MBA em gestão e comercialização para a cadeia do arroz junto ao IUMA, o Instituto Universal de Marketing em Agribusiness. Atua na Expoente Agronegócios desde 2000 e como sócio-diretor desde 2011. Como produtor rural, junto à sua família, trabalham com arroz e soja em parceria numa área na divisa dos municípios de Pedro Osório e Arroio Grande desde 1987. E desde 2012 com produção e armazenagem de arroz, soja e ainda pecuária no município de Santa Vitória do Palmar. É conselheiro do IRGA, pelo município de Pedro Osório, desde 2023. Participa do Conselho de Administração da Bolsa Brasileira de Mercadorias desde o ano de 2017. Recebeu no ano de 2022, na 32ª abertura da colheita do arroz, o troféu Pá do Arroz na categoria Mercado Externo. A expoente, com 28 anos de atuação, está em praticamente todas as etapas de produção, comercialização e industrialização do arroz e se focou nos últimos anos no mercado internacional, sendo a primeira empresa brasileira a exportar um navio de arroz em casca em 2009. E em parceria com uma trading americana, já exportaram mais de 3 milhões de toneladas, ou seja, mais de 60 milhões de sacas de arroz, equivalentes a mais de 100 navios graneleiros aos mais diversos países e continentes. Ricardo Ran estudou nos Estados Unidos nos anos 70, é graduado e pós-graduado em agronomia, trabalhou na Saman de 1976 a 1988, foi extensionista, gerente de sucursais e diretor de comércio exterior. Foi diretor da Clazen, trabalhou na Glencore S.A. como Country Manager Uruguai e Brasil, responsável global de arroz, foi consultor de grupos empresariais no México, Guatemala, Honduras, Costa Rica e outros países. Atualmente reside em Montevidéu, no Uruguai. De imediato, então, nós passamos a palavra ao nosso moderador, Juandres Antunes, para a condução dos trabalhos deste painel. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui na 34ª abertura da colheita. Com esses dois pesos pesados aqui nós temos Ricardo Ran, o Papa das Américas, e Guilherme Gadré, o homem que mais comprou arroz em casca nos últimos anos. É um prazer estar aqui recebendo vocês. Mas antes de passar a palavra para ti, Guilherme, eu queria falar algumas coisas, tá? Acho que é muito importante a gente ressaltar o investimento que a gente fez em 2023. Foi um investimento da exportação. A gente conseguiu exportar mesmo num ano que parecia que o segundo semestre seria melhor. E isso é maturidade, isso é cota de investimento, e não mais de sacrifício, como muita gente repetiu por aí. Então, eu boto um alerta aqui nesse ano. Tá? Depois a gente vai ver ali nos números do Guilherme, vai ver junto com a experiência do Ricardo, que existem algumas coisas que são importantes. E uma delas, eu gosto muito do presidente Alexandre Velho, ele fala bastante, é que o pensamento é individual, mas o efeito é coletivo. Então, eu botaria um ponto de interrogação na exportação no primeiro semestre. Também queria dizer um negócio muito importante. É muito legal ver essa casa cheia do Frederico Costa.
é um negócio espetacular. Tá? Enfim, acho que esse evento cresce a cada ano, presidente Gedeon, e isso é importante, porque aqui é o nosso campo de diálogo, aqui é onde a gente pode se encontrar, Lara, e debater aquelas ideias, daqui a pouco de um frame de soja, debater essas coisas, né? Então, sem mais, a gente está meio estourado no tempo. Guilherme, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ruandres, obrigado, Federarroz, aí pelo convite. É um prazer estar falando para essa plateia, para público lotado aí. Grande comprador, na verdade, é a empresa. A gente tem uma trade parceira, tem uma grande equipe por trás. Eu sou um deles apenas, mas felizmente aí o volume tem sido importante. Então, vamos falar aí um pouco sobre o mercado brasileiro e depois o seu Ricardo vai fazer algumas comparações aí Brasil e Uruguai e alguns comentários sobre os diferenciais do Uruguai também. Botei aqui uns tópicos só para situar como é que vai ser a apresentação, a ordem dela. Eu vou falar um pouco sobre o que a gente fez aí nos últimos 15 anos, depois um comparativo dos últimos 5 anos para ver como é que está a nossa evolução e para que caminho a gente está indo. Um gráficozinho sobre a evolução de preços e a evolução da exportação, tentando fazer aí uma correlação da exportação com o nosso preço do mercado interno. Alguns itens de competitividade brasileira, o que a gente tem de diferencial e o que a gente ainda precisa ter. E as oportunidades, aí, que é o nome do painel, então, para onde que o Brasil pode ou deve ir e que mercados a gente pode buscar. Então, eu vou começar com um gráfico mostrando, na verdade, a evolução da nossa exportação, e eu peço que prestem atenção nessa linha de tendência. Não tem a luzinha, desculpa. Nessa linha de tendência da exportação de 2009, como se comentou ali, onde começou a exportação do arroz em casca. O Kogo mostrou há pouco ali alguns momentos em que o nosso mercado ele foi mais importador do que exportador, e 2010 é um exemplo. Então, por isso, a exportação também caiu, a gente estava com preço fora do mercado internacional, e o Brasil ainda estava começando aí o que a gente tem chamado a nossa maturidade exportadora. Depois, em 2011, a gente retomou um pouco essas exportações, caiu de novo em 12, 13, 14, e aí a gente começa a voltar para o mercado internacional, de fato, em 2017, 2018, quando o governo fez, a última vez que a gente teve aí volumes de leilões de PEP e de PEP, praticamente, se não me engano, 800 a 1 milhão de toneladas desse total exportado de 1.800 ali de 2018. Quase metade desse volume, se não a metade desse volume, foi baseado em leilões de PEP e de PEPO. E aí, a partir dali, a gente vem conseguindo aí se manter mais estável, por isso que depois eu faço esse comparativo também dos últimos 5 anos de exportação. Aqui eu coloco agora o ranking dos top 10, quem foram os 10 principais importadores do Brasil nos últimos 15 anos e o que eles importaram. Então, a gente tem aí no número 1 e no número 3, primeiro e terceiro, quase juntos aqui no gráfico, Gâmbia e Senegal, portadores de arroz quebrado, e a gente tem aí no segundo lugar a Venezuela, onde, uma conta meio redonda, 80% das importações da Venezuela nos últimos 15 anos elas foram de arroz em casca e 20% de arroz beneficiado. Depois a gente tem um Cuba, que é arroz beneficiado, Serra Leoa quebrados de novo, aí Peru, Nigéria, a gente vai falar dela mais ali na frente. Se a gente pegar o número dos últimos 15 anos, é o 7º maior importador do Brasil, com um pouco mais de 1 milhão de toneladas aí importadas. E o México, apesar de ter entrado nos últimos 3 anos, ele já aparece no ranking do top 10. Esses números, desculpa, está citado ali, eles são base MIDIC e base casca, tá? Aqui a gente tem gráficos que vão mostrando a concentração de mercado, primeiro nos top 10 e depois nos 100% das exportações brasileiras. Tá? Então, no número lá de 2009 a 2023, últimos 15 anos, 70% da nossa exportação ela estava dentro dos 10 principais compradores do Brasil. E meio dividido, 30% casca, 30% beneficiado e 40% de quebrados, que é um número meio histórico do volume total da exportação do Brasil.
Quando a gente vai para 100% das exportações, o casca dilui um pouco mais, então ele vira em 23%, o beneficiado cresce para 40% e o quebrado se mantém praticamente aí 35%, 38%. Eu coloquei aqui embaixo o logo do Brazilian Rice para mostrar, nos últimos 15 anos, e o Brazilian Rice tem ajudado bastante nisso, o Brasil exportou para 125 destinos. Não exatamente países, a gente tem, por exemplo, Ilha Malvinas, que é considerado um destino, mas não é um país. Então, são os números oficiais do Ministério baseados em destinos. Tá? A gente vendeu para 126 países, ou destinos, e o beneficiado vendeu para 125 países. Casca 27, quebrados 41. Agora eu pego o gráfico dos últimos 5 anos. É parte daquele mesmo gráfico que a gente viu lá no início, só para poder comparar agora com os top desses países também. Então, são os mesmos números, eu não vou repetir eles. Aqui a gente tem já uma concentração um pouquinho diferente, já dá uma espalhada nos pontinhos, vamos chamar assim, do top 3. A gente tem uma Venezuela na liderança e mudando um pouco do padrão de negócios. A Venezuela, nesse momento, ela passa a ter 70% de casca, 30% de arroz beneficiado. O que isso significa? A gente tem vendido também e aumentado o volume de arroz beneficiado para a Venezuela. E a gente já vê, a partir desse momento, o México como terceiro, né, e o Kogo comentou também sobre esse país, o México como terceiro maior importador de arroz do Brasil. Se a gente for pegar apenas o número de arroz em casca, Venezuela e México, tem 20 mil toneladas apenas de diferença, a Venezuela mais. Então, a tendência é que o México vai passar esse número, pelo menos no casca, né, se tornando o maior importador de arroz do Brasil. E quando a gente falar de mercados mais ali na frente, vamos citar ele novamente. Aqui a gente vê que a Nigéria saiu desse gráfico, e agora na frente eu comento novamente sobre ela, e já aparecendo os Estados Unidos ali embaixo, e mais ou menos dividida as compras entre beneficiado e quebrado. Quebrado para cerveja, né, e beneficiado também. Parece que o Kogo acho que tinha assistido a minha palestra antes, ou eu me baseei na dele, mas os Estados Unidos vem aumentando as vendas de arroz beneficiado para lá. Principalmente começou com a comunidade latina nos Estados Unidos, mas vem aumentando o consumo também pelo consumidor americano. Aqui aquele mesmo gráfico, agora com os números dos últimos 5 anos. Desculpa, fiquei de costas. A gente mantém um pouquinho mais concentrado, mas 35% no arroz em casca. O beneficiado nos top 10 ele cai para 25% e os quebrados sobem para 40%. Agora, a relação dos top 10 equivale a 83% das exportações brasileiras. 2 pontos a serem analisados, um pouco de concentração, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem grandes clientes, o México é um exemplo, entrando e aumentando esse volume, por isso que também vai ficando mais concentrado nesse top 10. E aí, quando a gente espalha isso de novo para os 100% das exportações, o número do casca praticamente não se altera nos últimos 5 anos, porque do top 10 ao top 20 a gente tem, se não me engano, 5 países grandes importadores de arroz em casca, que não estão aparecendo ali, e acabam levantando esse número também. Tá? E aí a gente tem 93 destinos de arroz beneficiado e 28 destinos de arroz quebrado. Agora comentando aquele primeiro gráfico que eu comentei para a gente dar uma olhada, que são as exportações dos últimos 15 anos, e eu plotei um segundo gráfico, são números totalmente distintos um do outro, mas a linha verde é a evolução de preços do CPEA não deflacionados, preços diretos. Então, a gente tinha lá em 2009, e praticamente até 2017, por aí, os preços variando de 30 a 40 e poucos reais. E aí, depois, é que eles começaram a subir. Mas, se a gente pegar a linha de tendência do CPEA e a linha de tendência da exportação, casualmente, elas são paralelas e levando para o mesmo destino. Então, quando a gente, mantendo as exportações, tendo essa consciência, essa manutenção exportadora, a gente está conseguindo levar o nosso preço de mercado lá para frente. A gente teve o pico de preço ali na pandemia, em 2020, aí por isso que as exportações caíram drasticamente. Em 2021, a gente se tornou importador de arroz, inclusive,
importações ao final de 2020, aí sobre a pandemia tá os números mais atualizados aí para todo mundo. Já encaminhando aí para o final da palestra, a gente tem aqui uns comentários sobre a competitividade brasileira, o que a gente já tem e o que eu entendo que a gente ainda precisa ter para estar mais firme no mercado externo. Então, estrutura portuária já melhorou, ainda tem bastante coisa que a gente pode e deve melhorar, e aí eu peguei o número, sem ser base casca, de 1,4 milhão de toneladas. Então, a gente, quando começou essas exportações, 2009, 2012, 2013, a gente tinha que brigar por espaço no porto, tinha que explicar o que era o arroz, por que precisava do arroz, por que precisava, e quase que mendigar um espaço no porto. Hoje em dia, a gente já pode chegar nos armazéns portuários e dizer, não, nós trabalhamos com um produto que exporta 1,4 milhão de toneladas. E aqui ele está em toneladas diretas, porque o que importa para o porto é o espaço direto em toneladas, não a conversão base-casca. Tá? Mas é um número importante, isso aqui é a média dos últimos 5 anos de exportação do Brasil. Segregação de variedades, isso o Uruguai nos ensina muito bem, para consolidar e conquistar mercados. Então, a gente está muito acostumado, e a gente tem uma defasagem de armazenagem, colhe e mistura o arroz, indiferente da variedade que tiver, a gente mistura tudo no silo. A gente tem países que pedem variedades específicas. Então, a gente, tendo variedades diferenciadas e tendo essa segregação de variedades, a gente vai aumentar os nossos potenciais compradores, a gente vai aumentar a capacidade de negócios e de conquistar mercados. Qualidade e sanidade, né? O Brasil produz para o seu mercado interno, para o seu mercado exigente, variedades de qualidade e exporta essas variedades de qualidade. Então, a gente já tem alguns mercados, Costa Rica é um exemplo, Peru é outro exemplo, que gostam de comprar variedades brasileiras, mas nós temos que mantê-las e buscar cada vez mais variedades, não só produtivas no campo, mas também com bom rendimento industrial, com bom rendimento de panela. E a questão da sanidade, tenho batido isso bastante, a gente tem que cuidar. A questão dos herbicidas, fungicidas e etc., seguir os manuais agronômicos, a gente tem alguns países, a gente tem Europa, a gente tem Estados Unidos, que tem algumas restrições de princípios ativos. Então, utilizar no período correto, utilizar os produtos autorizados para que a gente não venha a ter problema com países compradores por utilizar produtos ou numa dosagem correta, fora do momento correto, ou pior ainda, não autorizados para a cultura do arroz. Tá? Tendências de exportação, a gente viu ali nos últimos 5 anos, e posso voltar aqui nesse gráfico, por aqui meio que concentra os últimos 5 principais compradores no arroz quebrado, mas o que a gente tem que cuidar é que a gente tem que vender o que o mercado quer comprar. Então, e aí vou falar sobre mercados agora aqui na frente, mas as tendências baseadas nisso, a gente tem países da América Central, principalmente com arroz em casca, e aí um mundo, e a gente viu ali 125 destinos que já se vendeu para o arroz beneficiado. Desculpa. Consciência exportadora, o Andres comentou alguma coisa por aí, é a gente entender que no Rio Grande do Sul, pelo menos 20% da nossa safra, ela vai ser exportada em casca, vai ser exportada beneficiado, eventualmente quebrado depois da indústria, mas a gente tem que exportar 20% da produção gaúcha, de 7 milhões de toneladas, 20% seriam 1.400, 25%, 30%, a gente tem que considerar o número do Rio Grande do Sul, é o Rio Grande do Sul que exporta. Então, todos nós temos que estar atrelados ao mercado da exportação e aproveitar as oportunidades da exportação no momento que elas vêm. Tá? A exportação é o melhor investimento, destaquei isso, o Juanes comentou aqui na chamada dele, exatamente isso. Todo o arroz que sai valoriza o arroz que fica. Então, a gente tem que estar cuidando e vender parte da nossa produção, seja a casca, seja o arroz beneficiado, para valorizar o arroz que fica aqui no Brasil.
Por último, e finalizando, eu coloquei alguns potenciais, eu vou comentar sobre esses países de exportação, que o Brasil ou já está vendendo, e aí intencionalmente eu botei a pergunta, isso é uma questão que existe também no mercado interno, se a gente tem que brigar para vender mais para os atuais clientes, ou ampliar, abrir novos mercados. Eu entendo que a gente tem que fazer um pouco de tudo, cuidar um pouco essa concentração que a gente tem dos 80 e poucos % aí no top 10, mas, ao mesmo tempo, esses mercados a gente tem que olhar e vender mais para eles também. Então, no arroz branco, eu coloquei o mapa mundi, e no arroz em casca, eu coloquei o mapa da América do Sul. Né? Das Américas do Norte para baixo, pegando um pedaço dos Estados Unidos ali. Mas arroz em casca se vende para as Américas, por uma questão fitossanitária. Arroz beneficiado se vende para o mundo, e aí sem limites. Então, a gente tem uma Arábia Saudita, tem os Estados Unidos, como já comentado, que a gente vem crescendo nesse arroz beneficiado, começou com o chamado mercado da saudade, que eram os consumidores latinos comprando o arroz que eles estavam acostumados a comprar. No mercado, um grande exportador, mas que devagarinho a gente tem entrado, então a gente tem que cuidar e, dentro do possível, ir aumentando. A Bolívia, eu entendo que é um mercado interessante para o arroz beneficiado, devagarinho tem aumentado o volume para lá também. A Colômbia seria um novo entrante, um mercado a ser conquistado. Nigéria já foi, né, um dos maiores importadores de arroz do Brasil. Por uma questão tributária, a gente não consegue vender arroz para lá. Naquele momento, além de Nigéria, tinha o Benin, que era indiretamente arroz parbolizado entrando lá. Então, nem sempre a gente vai ter preço competitivo, mas a gente tem que brigar para ter esse mercado aberto, para, quando for possível, vender e manter as exportações para lá, porque ele é um dos principais importadores do continente africano. Europa, principalmente aí, arroz integral, aí tem algumas questões fitossanitárias, como eu comentei, tem a questão de residual de produtos, que tem que ser cuidado. A China, o Kogo também comentou alguma coisa de outros produtos para a China, então, o entendimento é que, se a gente abrir a China para um nicho de mercado, como a Expoente até trabalha aqui com arroz japônico no mercado brasileiro, a gente não vai vender o arroz do dia a dia do consumidor chinês. Mas, se a gente entrar num nicho de mercado da China, o nicho de mercado deles é 10 navios por ano, pode ser mais do que isso. Então, a China não sabe brincar com números. Né? Iraque, o senhor Ricardo conhece melhor do que eu esse mercado também. Então, o Brasil já vendeu, não tem vendido grandes volumes para lá, mas é um mercado também interessante, mercado exigente em qualidade. No casca, a gente tem aí Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua, que já são consumidores do arroz brasileiro, que podem ainda aumentar o seu volume, e acho que o grande nome do momento aí é o Panamá. A gente não tem muito mais país para colocar, por isso que a lista ela é muito menor, a gente está, de novo, aí, concentrado no continente americano. Tá? Era isso, uma pincelada rápida aí dentro do período, consegui me encaixar nos minutos aí para não atrasar a programação. E acho que as perguntas são no final, né, Juanes? Fico à disposição. Guilherme, tu tem 2 minutos ainda, e eu olhei aqui um dos teus gráficos e queria te fazer uma pergunta direto. Quer que eu volte nele? Volta ali, volta naquela tua linha de tendência, por favor. Versus as exportações. Aí. Guilherme, a gente olha o gráfico aí e observa que 2021 acompanha uma baixa de exportação com um preço reduzido. Né? Na tua opinião, quais são os riscos desse ano da gente repetir 2021 em caso de não exportação no primeiro semestre? A gente não é bem essa a explicação, mas a gente tem um excedente exportável 2021, na verdade, a gente estava com preço fora da curva. Né? Então, a gente teve que voltar para uma realidade do mercado, seja nacional, seja internacional, para conseguir ter competitividade e conseguir exportar e recuperar esses números aí do 22 em diante. Mas acho que a principal resposta é essa. A gente tem um excedente exportável, a gente tem que exportar, e principalmente exportar quando o mercado quer comprar. Quando que principalmente o mercado quer comprar, aí falando de arroz em casca, quando a gente está na entre-safra do produto americano. A gente está entrando nesse momento e, felizmente, a entre-safra americana é a nossa safra. Então, quando a gente colhe,
a gente tem que aproveitar esses momentos do mercado demandado. Já perdemos algumas oportunidades esse ano, inclusive. Os Estados Unidos está bem vendido para a Venezuela, bem vendido para o México, mas ainda temos potencial de exportação e não podemos perder as janelas. Muito bom, muito bom. Tu me lembrou o Zé Maria, sentado ali na plateia, que ano passado falou, né? A oferta até pode se movimentar, mas a demanda não, né? Navio que perdeu não volta mais. Não volta mais. Importante. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado. Bom, agora vem o Papa das Américas. Bom, boa tarde. Um grande honor estar aqui com vocês. Uma plateia tão lotada. Espero não decepcioná-los. Vou falar em portunhol. Vocês saberão desculpar os erros. Estou vinculado ao Brasil faz 50 anos, morando perto da fronteira até. Assim que eu falo bem o portunhol, mas talvez mal o português. Se tem alguma dúvida ou mal entendido, me falam. Lo que me pidieron que falase es la exportación de arroz uruguayo como ejemplo de suceso. La verdad es que yo estuve meditando un poco sobre cuánto suceso y cuánto esfuerzo y cuánta frustración, y gustaría de compartir un poco de esos pensamientos con vosotros. ¿Cuál es la mayor diferencia que existe entre Uruguay y Brasil arroceiro? Francamente, si você va aos inicios do arroz do século XX, 1920, 1930, não há nenhuma diferença. A integração entre brasileiros e uruguaios, uruguaios e brasileiros, durante o século XX e continua hoje, tem sido permanente. A maioria dos produtores, ou muitos dos produtores que hoje plantam no Uruguai, são terceira, quarta geração de imigrantes brasileiros, que chamam eles em Paraguai de brasiguaios. Nós não chamamos, para nós, são uruguaios, já são quarta geração que trabalham lá. Ou seja, que desde esse ponto de vista, as variedades, nós ainda temos cultivo de variedades dos anos 60 do IRGA, EA 404, por exemplo, continua sendo um cultivo que é cultivado no Uruguai. Aqui se fala de 406, é praticamente a mesma coisa, são variedades antiquíssimas e que continuam sendo vendidas essencialmente para o Brasil. Ou seja, que se você pensa que nós somos diferentes a vocês, acho que somos muito pouco diferentes. As grandes diferenças estão aqui. Qual é a produção do Brasil em termos gerais, um ano e outro? Aproximadamente 10,5 milhões de toneladas, das quais exportam-se em promédio 1,4, 1,5, até 1,6, para ser um pouco mais otimista. Milhões de toneladas por ano, ou seja, 15,3% do total da produção. Quer dizer, o inverso, 85% do mercado é mercado interno. Qual é a situação do Uruguai? A parte das diferenças de tamanho, de população, que são gigantescas. Vocês são 216 milhões ou 15 milhões, não sei. Nós somos 3 milhões e meio faz 30 anos ou 40 anos. Não cresce. Quando cresce é porque vem argentino fugindo de lá. E a nossa exportação é aproximadamente 1,3 milhões de toneladas por ano. Muito parecida com a Brasil. E aí, inclusive, nesse número, eu tenho alguma diferença no cálculo de Brasil, porque eu acho que o quebrado, quando se contabiliza 2 vezes como casca. Quando se produz o produto principal e logo quando é exportado como quebrado, que já foi consumido possivelmente no mercado interno. Mas não importa. O certo é que a relação de exportação em Uruguai contra a produção é 93%. Nós temos que exportar, sí ou sí, todos os anos, aproximadamente 90% do arroz que nós produzimos. Então, isso leva você a fazer ações
que faciliten a exportação, que procurem ganhar mercados e juntar as vontades de vários participantes dentro da cadeia produtiva. Então, essa é a grande diferença que nós temos e que nos obriga a nós, como país pequeno, com uma produção potencialmente para exportar muito grande, a trabalhar exclusivamente na exportação. Francamente, hoje no Uruguai, mercado interno são duas marcas, essencialmente, 80%, 85%, e o resto, pequenas marcas que vendem no interior, coisas totalmente locais. E se consomem 50, 60 mil toneladas de casca em consumo, e nada. Ou seja, Uruguai não, os uruguaios consumimos carne, não comemos arroz, lamentavelmente. Tá? Então, a grande diferença é essa. Um mercado como o brasileiro, que consome 85% de sua produção, e nós temos que vender sim ou sim todos os anos o 93%. Então, quais foram os principais fatores que derivaram em que o Uruguai lograra, em alguma forma, acceder de forma contínua a mais de 70 mercados, desde pequeñas ilhas como Cabo Verde o Chipre, hasta grandes importadores como la Unión Europea, Irán e Iraque, que lamentavelmente hoje não estão dentro do esquema de vendas, por distintas razões, por razões políticas ou por razões de política interna, no caso de Iraque, que privatizou a venda e hoje já não é mais em base a licitações do Estado, e com Irã por diferenças políticas entre o Irã e o Uruguai, que nada tem que ver com o arroz, tem que ver com o relacionamento internacional, com as sanções que impuseram os países europeus e americanos, que o Uruguai tem que respeitar por lógica, porque senão ficamos tão sancionados como os iraníes. Enfim, porém, não temos esses mercados, pero sí temos uma diversidade gigantesca de mercados contínuos, pequenos e grandes, os mais pequenos com preços muito mais grandes, muito mais altos que os mercados grandes, são menos competitivos do ponto de vista de acesso, estão acostumados a comprar arroz do Uruguai. Por exemplo, Chipre é um mercado que paga normalmente 20, 25% acima do preço de mercado por recibir o arroz empaquetado do Uruguai. Em realidade, não existe uma só medida que possa explicar este resultado. É impossível, são vários factores e o enfoque é um enfoque multifactorial que conclui em gerar um país netamente exportador. O primeiro factor que eu acho que tem uma importância fundamental para o comprador é uma adesão muito estricta às regras do comércio. Logo, preços competitivos, soluções logísticas. O que quer dizer? Que se o cliente precisa carregar em big bag, se carrega em big bag, se quer ser a granel, em granel, se quer ser em sacos de 25, 25, 50, 50, aquilo que for possível fazer. Cargas eficientes, com custos razoáveis e sempre tendo enfoque que o cliente é o centro de nosso interesse. Um ponto muito importante, ou dois pontos muito importantes são os seguintes: uma integração vertical e uma integração horizontal, incluindo em elas a pesquisa integrada. E logo, finalmente, a segregação de variedades que você falou, que se mantém, e um sistema de secado centralizado, que é bem mais fácil de chegar em Uruguai que lo que é no Brasil. Somos diferentes em isso, justamente. Bom, logo, principal argumento de venda, a qualidade. Nós tentamos fornecer o arroz que o cliente precisa, especialmente em países de grandes conhecedores do consumo de arroz, por exemplo, em Peru. Chegamos a vender, e tem gente aqui no Brasil que está fazendo o mesmo esforço, regulando cor da mercadoria, regulando todo o que for possível para satisfazer a demanda de um consumidor muito exigente, e uma clara determinação para produzir arroz
de alta qualidade, com muito baixos percentuais de defeitos, dimensões adequadas e uma qualidade culinária superior, adaptada a las demandas de cada mercado, quanto mais exigentes. En cuanto a la estricta adhesión a las reglas do comércio, tengo que dizer que no conozco ningún caso ocurrido en estos últimos 60 años en el que se configurara un incumplimiento contractual por parte de una empresa uruguaya. Una vez concluido o negocio, el resultado económico do mesmo pasa a ser secundario. Si o valor dos fretes muda, si el mercado do arroz súbitamente sobe, el contrato se cumple en su totalidad. Y yo entiendo que este punto es de fundamental importancia para que un cliente retorne a nuestro mercado a comprar más mercadoría. Esto no se consigue en un ano, no se consigue en 2. Se consigue en 6, 10, 20 años de tradición, en la cual los clientes saben que pueden tomar un compromiso y que va a ser respetado. Tenemos que seguir siendo consistentes durante todo el tiempo. Un default de algunos de los jugadores del mercado en algún momento puede llevar ese reconocimiento ao chão. Bom, a integração vertical es a verdadeira cadeia produtiva. En Uruguay, por distintas razones que tienen que ver con la formación de los productores, tem muito a ver con la cabeza de los dirigentes, tanto empresariales como productivos, de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Fue realizada una integración realmente vertical total, en la cual se discutían variedades con los productores, se consiguió hacer el sistema centralizado de secagem para homogeneizar a qualidade y as humedades do produto. Y resulta que estamos ya pasando 60 años de trabajo y con mudanzas, con problemas, especialmente en área comercial, por diferencias de intereses, mas el sistema persiste y continúa siendo muy integrado. El precio convenio, que eu pessoalmente no soy un fan do precio convenio, mas entendo que es una ferramenta que resultó fundamental para afianzar a integración, especialmente en una época en la cual vocês no estaban trabajando, estaban vosos antecesores, seus pais, seus avós, que no eran o nivel de empresarios que son vocês. Vocês ya toman decisiones con otro ferramental. Aquello cuando comenzó hace 60, 70 años, era gente que pensaba un poco diferente que el resto de la gente de la campaña, pero que no tenía conocimiento de mercado internacional. Você falaba de valor FOB y no sabían de qué estaba se falando. Y ahí acho que fue fundamental a mentalidad con la cual la industria trabajó tratando de abrir caminos, integrando productores a dirección de la empresa, y continúa eso aconteciendo en la mayoría de las empresas. En este momento, con la famosa exportación de arroz en casca que está aconteciendo aquí en Brasil, y acontece en Uruguay, y acontece tal vez menos en Argentina, pero en Paraguay también, con todas las dificultades logísticas que eso tiene, ha mudado la forma de determinación de precio, en realidad implementando un acréscimo de precio, porque por temas estrictamente internos de las economías de nuestros países, porque yo acho que Brasil tiene el mismo problema, la industrialización de arroz es muy cara con respecto a lo que cuesta en otros países. No agregamos valor industrializando arroz hoy en Uruguay. Entonces, tem que tener mucha confianza en el sistema para seguir perteneciendo a ese sistema y estarse modificando devagar la situación, procurando encontrar nuevos equilibrios que permitan trabajar.
pero esencialmente el sistema funciona desde hace muitos anos e continua funcionando. A integração com a pesquisa, acho que também foi muito importante. Desde mais de 40 anos que o sistema privado inverte em pesquisa, na pesquisa oficial, no Embrapa de Uruguai, que chama-se INEA, suplementando salários e tendo presença nos comitês que decidem os enfoques da pesquisa, variedades, manejo de cultivos, formas de melhorar nas regiões, trabalhar muito mais tentando subir o nível do produtor que vem retrasado na produtividade para melhorar ela como um todo. Assim, se liberaram para o uso de los produtores variedades como Merim, como Limar, Taquari, que hoje ainda têm validade e são pagas a preços preferenciais. A grande maioria dos produtores só utiliza semente certificada. Também é outro fruto da integração. E se ha desarrollado y publicado un manual de buenas prácticas agrícolas que resulta obligatorio para aplicación por parte de los productores. ¿Qué implica eso? El uso cuidadoso de productos agroquímicos que no inhiban o ingreso a mercadoría, o sea, a mercados más exigentes como Unión Europea, que es uno de los grandes mercados uruguayos. Son 27 países que elevan en forma permanente mercadoría de Uruguay, tanto en parboil como de arroz común. Y aseguramos con eso también a inocuidade do arroz, certo? Ou seja, se faz permanente análisis de conteúdo de metais pesados, de agroquímicos, de lo que for, metais, tá? La integración horizontal se refiere a los acuerdos que se fechan entre las industrias o entre las cadenas productivas verticales para integrarse en negocios grandes. Eso favorece mucho el poder hacer volúmenes, vender navíos enteros rápidamente, 4 o 5 industrias trabajando juntas, compartiendo todos los costos y todos los beneficios de operación de partes iguales, y tem sido una ferramenta fundamental na homogeneização dos preços e do resultado final para o produtor. O preço convênio surge dessa mesma integração horizontal. As conclusões, que não é casualidade que o Uruguai seja um país exportador de arroz. Uma vez que temos área e temos água e tem produtores e tem competitividade, não temos outra saída que exportar. É um resultado da política para um sector privado, sem a participação do Estado, estrictamente privado, que assegura a supervivência de um sector dinâmico e que ha trazido desenvolvimento a zonas menos avançadas do país, onde cresceu o arroz não tinha nada antes. O gado era cuereado depois do inverno, mediante políticas de integración de la cadena productiva, tanto vertical como horizontal. Cualquiera pode fazer a mesma coisa em qualquer outro lugar. Não há nenhuma magia no que nós fazemos. É tolerância, é esforço, muita frustração muitas vezes e paciência para ter um final melhor. Já temos muitos exemplos aqui no Brasil, isolados, pero importantes, de empresas que desenvolven permanentemente proyectos de exportación, no solo en casca, sino que también en arroz beneficiado. Tenemos aquí perto varias empresas de primer nivel internacional ya. No existe una receta, señores, tienen que hacer esto, más esto, y botar 200 grados no forno 5 minutos para que fique pronto. Esto es resultado de la asociación de vocês. Hoje vocês aqui estão demonstrando o interesse em se integrar. Aqui temos representantes das indústrias, temos representantes dos exportadores, temos muitos produtores.
ou seja, que já estão sozinhos se integrando, procurando um melhor futuro. E isso é a história do Uruguai, não é muito mais que isso. Um grande prazer novamente compartir com vocês estes instantes. Já estou passado do tempo. Agradecer a presença, permitir-me a mim expressar estes pensamentos e me ponho a vossas disposições para responder alguma pergunta que pudesse surgir. Muito obrigado. Bom, Ricardo, enquanto não chegam as perguntas, não sei se a gente vai liberar também, que nem fez o presidente aí, para as pessoas perguntarem. Eu olhando a tua palestra assim, e tu demonstrando a diferença do Uruguai, né? Ou exporta ou exporta, me vem à cabeça como vocês enxergam o tamanho da nossa safra. Qual a importância do tamanho da safra do Rio Grande do Sul no plantio do Uruguai hoje? Porque se a cadeia está integrada verticalmente e horizontalmente, ele sabe que o que a gente planta aqui muda o teu preço. Bom, a resposta é fácil. Nós podemos fazer todos os pronósticos da colheita do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, e serão um fator importante na toma de decisões. Mas quem realmente movimenta a agulha é Rio Grande do Sul. É vital para qualquer analista de mercado ter uma posição sobre qual vai ser o número famoso da colheita gaúcha, porque realmente o resto do Brasil é fundamentalmente consumo doméstico, local, regional. Pero quem exporta, quem influi no mercado, são os gaúchos. Assim que estou cansado de explicar isso para os estrangeiros, porque falo muito mais da evolução do cultivo aqui que em meu próprio país. Não tem senso, porque realmente Brasil marca o campo de jogo nesse senso. E tem algum tamanho assim, vamos lá, 7 milhões, 7 milhões e meio, se apareceu 8, qualquer coisa para frente é ruim, como é que funciona? Bom, você já me está perguntando e sabendo a minha resposta. Estamos preparados para isso. Não, eu acho, depois de muitos anos de tirar números, são difíceis de conseguir os números, especialmente nesta época, nestes dias, você especula e escuta vozes que vão de muito baixo a muito alto. Então aí é difícil de extrapolar, e foi um ano complicado para o plantio mesmo, a época de semeadura foi complexa, depois choveu, depois fez frio, agora faz calor. Eu tenho um parâmetro, o que você quer que eu diga. Para mim, uma colheita aqui no Rio Grande do Sul menor ou igual a 7 milhões de toneladas é uma colheita apertada, onde a exportação vai ter que puxar forte para pegar arroz e não sei qual será a atitude da indústria. O ano passado permitiu que saísse muito arroz e não quis competir, e logo ao final do segundo semestre, já no último trimestre, os preços se dispararam de uma maneira impressionante. Para mim, esse é o número mínimo e já marca alguma tendência. E se você vai acima de 8, acho que o mercado vai estar saturado de mercadoria e vai ser difícil obter preços atractivos para o produtor. Estou impressionado, hoje estive almoçando com alguns representantes da indústria, com o custo que se fala de arroz aqui em Rio Grande hoje, que estão falando de R$14.000 por hectare. Uruguai fala de $2.000, pero estamos falando de 9, 10 mil reais, no mais, e com tendência a diminuir um pouco. É difícil colher e logo não receber um preço acorde com as necessidades de cobertura de custos. Esse custo me parece muito alto, me impressionou. Interessante, Ricardo, muito obrigado pela resposta.
E, bom, vamos seguir fazendo mais uma pergunta aqui para o Guilherme. Tu acha que em algum momento, no futuro, podemos virar, na nossa realidade orizícola, a formação dos nossos custos, pelo menos os variáveis, mais em dólar, visualizando aí talvez essa nossa entrada firme no mercado internacional e visualizando talvez, por que não, um mercado futuro ou algo mais casado, uma compra em dólares aqui com uma compra de insumos em dólar? Como é que tu vê essa questão, Guilherme? Para mim que trabalho com o mercado internacional é o sonho. Duas coisas poderiam acontecer: ou a gente poder livremente trabalhar com o dólar, receber e pagar em dólar, que a gente tem aí as questões de fechamento de câmbio, de câmbios diferentes, e com a maturidade exportadora a gente pode começar a dar um passo adiante para isso, que seria um travamento de dólar, alguma coisa assim, né? O próprio produtor pode fazer isso, mas quando a gente não tem a certeza do mercado internacional, fica mais complicado. Então, a partir do momento que a gente vai se tornando aí tradicionais exportadores, sabe que vai ter a exportação ali na frente, a gente pode começar a pensar nesse negócio em dólar. E outra forma um pouco mais simples de fazer isso seria a gente podendo trabalhar em dólar. Bom, vamos comprar a ureia em dólar, vamos comprar o adubo, o KCl, o nitrogênio em dólares, travar parte dessa nossa venda, seja em casca, seja beneficiado lá na safra, em dólares também, sem precisar fazer a conversão, né? Então, isso já poderia ser uma forma da gente avançar um pouco mais aí na criação ou na implementação do nosso mercado futuro. É um sonho. Poderia ser uma forma de travar os custos, né? Claro. Uma coisa mais segura. Claro, a gente tem parte do custo que não adianta. Provavelmente vai ser em reais, que é a mão de obra, energia elétrica, combustível e tal, mas boa parte do nosso custo são de produtos que vêm de fora, né? Então, seria uma forma importantíssima da gente, vamos travar então 30% da produção, vamos travar 30% da venda, né? E aí a gente consegue, primeiro, ter o preço aqui e consegue ter a garantia para o cliente lá fora de que a gente vai ter produto ao custo X lá na safra. A gente consegue aí criando essa... De repente, com esse mecanismo, um mercado um pouco mais estável, né? Para um crescimento mais puxado e não empurrado, né? Perfeito. Hoje a gente é, muitos momentos, comprado e não vendedor, né? Sim. Bom, vamos abrir para mais uma pergunta. Não sei se alguém... Vamos ler. Boa tarde a todos. Douglas Oliveira, Epagre, Santa Catarina. André, queria te perguntar se a ausência de selos de acreditação da produção de arroz brasileiro, se isso tem impedido ou dificultado a busca de alguns mercados, estou falando alguma coisa como produção integrada, alguma coisa assim, algum selo nessa ordem. E outra preocupação que nos ocorre, e isso tem discutido agora, tu comentou na questão de produtos, né, que possam atrapalhar mercados mais exigentes, como a Europa e tal. E a gente tem conversado lá na Epagre, em Santa Catarina, a questão das empresas químicas que vêm agregando produtos fungicidas, né, com moléculas e focando... A maioria dos produtos novos tem vindo com moléculas de tebuconazol. E aí, quando a gente associa o brusonicida triciclazol junto com tebuconazol, produtos novos estão vindo e a gente está duplicando essa dose de tebuconazol, e eu sei que isso aí é impeditivo para alguns mercados. Então, desculpa, duas perguntas, me deu o luxo, já que vai ser só uma, então vou lá. Não sei se pode comentar alguma coisa sobre isso, eu agradeço a tua atenção e parabéns a vocês pelo excelente fórum. A gente tem mercados restritivos, o seu Ricardo comentou também, tebuconazol e triciclazol são os dois principais aí que a gente tem restrição. Então, a gente já tem feito cuidado, tem indústrias que estão ligadas nisso, a gente está com lavouras direcionadas do início ao fim para poder ter esses destinos de exportação. Então, com certeza, utilizar mais vai restringir mais, vamos chamar assim, né? Em relação a selos, principalmente para o mercado europeu, pode ser importante, né? Tem algumas coisas que eu comentei aqui que o Brasil está criando, e o meu desejo e necessidade que eu comentei que a gente tem aí para firmar mercados lá fora, que é a segregação de variedades, sanidade e tal. O senhor Ricardo já comentou isso como uma experiência e a vivência uruguaia. Eles têm isso na prática, né?
Então, com certeza, isso nos ajudaria a ter novos mercados ou a fixar e aumentar negócios com os mercados já existentes. Mas as entidades, desculpa, só complementando, a Ipagre é um exemplo, a gente tem que ajudar, né, o produtor nessa questão para a gente, como eles já têm lá verticalizado, aqui a gente não tem, né, mas exatamente essa aproximação das entidades com os entes privados, então, que estão na exportação, a gente cuidar, bom, o que a gente pode ou não pode ter, justamente para não ter restrições lá fora. Perfeita pergunta. Bom, Guilherme, Ricardo, a gente agradece os ensinamentos trazidos aqui hoje. Foi um prazer estar junto aqui nesse painel. Obrigado, gente. Nós queremos agradecer a Guilherme Gadré, Ricardo Ram e Juan Andrés Herbe Antunes por suas participações.